Então, imediatamente eu passo a palavra ao meu amigo Mário Mantovani. Tava louco para falar. Você já falou demais no filme, eu falei pouco, ele editou toda a minha parte, filha da mãe. Preferiu pôr a Cátia Abreu lá, pô, pelo amor de Deus. Não, mas é uma coisa interessante, gente. Que... É Mário Maggi? Mário Mantovani, não é Mário Maggi, não. É interessante porque é o seguinte, para a gente que está no dia a dia mobilizado, levou a campanha para a rua, a SOS quem fez o Veta Dilma, só para vocês terem uma ideia. O Veta Dilma nós levamos 2,5 milhões de assinaturas para entregar à presidência da República. Entregamos ao Gilberto Carvalho, que teve a coragem lá de receber a gente, mais de 1,5 milhão de assinaturas feito naquele Avaz, e mais as assinaturas físicas. Sabe o que responderam até agora? Não sei, data vênia, porra nenhuma. Né? Não responderam nada, nenhuma palavra, até agora, dessa mobilização que a gente fez. E impressionante, um filme como esse que traz o André está fazendo um efeito que nós, talvez, ambientalistas, com a nossa ansiedade, com essa coisa de querer estar na luta, não conseguimos traduzir para a sociedade. O André não fala, mas ontem nós recebemos um prêmio, anteontem, do melhor filme de júri do cinema, do Festival de Cinema, com muitos filmes concorrendo. Nós recebemos... Posso falar nós? Claro. Prêmio de público e prêmio do júri, né? Uma menção honrosa. Isso mostra que a gente traz um tema desse, consegue despertar nas pessoas um pouco disso. A ideia também do crowdfunding que o André colocou, das pessoas pagarem para a gente ter as sessões de cinema no circuito comercial, isso é inédito, isso é uma coisa bacana. Ele já tinha feito isso com o outro filme. Qual que era o outro filme? Era o Belo Monte Anúncio de uma Guerra, mas aí o crowdfunding foi para produção. Aqui na Lei da Água é por exibição. Então, tem uma sala disponível em Belo Horizonte. Precisa de pelo menos R$ 1.400, 70 ingressos para viabilizar. Se vocês não entrarem e comprarem ingresso, a sessão não ocorre. É assim que funciona. Isso é muito legal, porque isso também mobiliza. Ou seja, o que eu quero dizer dessa minha intervenção? Duas coisas. Uma é do sentido de reparação. Não vou nem falar de resistência, como falou o Carlos Eduardo, porque resistência a gente vai fazer sempre e não interessa qual a condição. Eu acho que a justiça tem que ser buscada sob todas as formas, principalmente quando a gente trata de temas esses como de direitos difusos. Eu acho que o nosso caminho, a nossa luta vai ser sempre nesse sentido. A outra é da reparação. O erro foi feito e a sociedade vai ter que entender isso e vai ter que exigir. Nós vimos isso na história de quando quiseram acabar com o Ministério Público e aquela mobilização de julho, nós conseguimos mudar a história do Brasil mantendo o Ministério Público. E muitas outras que estão acontecendo. Eu acho que a crise hídrica, nada melhor do que uma boa crise para acordar para uma questão como essa. Em que pese, e eu acho que é importante vocês entenderem isso, na quarta-feira, ontem, portanto, antes de receber o prêmio, nós tivemos na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, vocês já viram falar do Colato, que não apareceu aí, uma pena, porque não perdia nada também, mas o Colato colocou uma lei acabando com a APP urbana, simplesmente reduzindo para 5 metros, e tudo que for de APP urbana fica como se fosse uma anistia para quem já está ocupando. Ou seja, instituiu a enchente, o desastre, a condenação dessas famílias com Minha Casa Minha Vida dentro de APP, coisa do tipo. E sabe quem apresentou uma emenda individual para poder fazer um bypass na reunião da comissão? Já viram falar de Bolsonaro? Não. Tá. Então, só esses caras. E aí, quem é que banca isso? CNI. Quem é que banca isso? CNA. Quem é que banca isso? Esses grupos organizados dentro do Congresso. Todo dia um susto dentro do Congresso. E a gente falava assim, vocês estão ligados, por acaso, que tem uma crise hídrica, que nós não temos mais água? E parece que esse pessoal não tem a noção da realidade no país. Então, esse é um ponto que eu queria falar para vocês. Por isso que eu estou falando, esse filme está servindo muito para a gente voltar a ter fôlego, né? Continuar com o sangue no zóio, a faca no dente, brigando, indo para a luta, resistindo e fazendo essa ação de mobilização para reverter esse processo, para essa reparação.
Um outro ponto que eu queria colocar, inclusive em cima dessa questão do CAR. Nós estamos vendo aqui o pessoal da Mata Atlântica, dos planos municipais de Mata Atlântica. Nós colocamos no plano municipal de Mata Atlântica de Caxias do Sul, que é a terra do tal do Reis, daquele deputado que... O Reis aparece aí, né? Aparece. O Reis é aquele que falou que pode matar índio, pode matar negro, tudo que tiver, que não tem problema nenhum. Homossexuais também. Homossexuais também. Esse cara foi o mais votado do Rio Grande do Sul. O mais votado, tanto quanto o Bolsonaro no Rio de Janeiro. O Bolsonaro que apresentou a emenda é o Bolsonaro filho. A maldição continua, não é só o pai, também tem outro. O que a gente viu que é importante nessa luta? Esse Reis nós propôs acabar com APP e reserva legal e brigou com a gente, ele que fazia aquela chantagem. O que vocês vão fazer com o plantador de uva, com o plantador de maçã, que tem pequenas propriedades de até 15 hectares, 20 hectares? Bom, só para vocês terem uma ideia, nós colocamos como prioridade do Plano Municipal de Mata Atlântica de Caxias fazer o cadastro ambiental rural das propriedades e conseguimos um recurso de compensação, que é uma história inédita, que a gente precisa entender um pouco esse processo lá no Rio Grande do Sul. Aliás, o prefeito que nem estava na lista de candidatos a governador foi eleito, apareceu como correndo por fora e foi eleito, explodiu, ganhou a eleição lá do Rio Grande do Sul. Ora, nesse município, mesmo esse deputado Reis fazendo propaganda no Estado para que não se faça o cadastro ambiental rural, publicamente, em todas as reuniões, ele vai lá e fala para não fazer. O pessoal começou a fazer, nós, com a compensação, estamos indo de propriedade em propriedade com GPS. E olha que coisa interessante. A família inteira, porque são propriedades familiares, acompanha o pessoal na hora de fazer o CAR, porque é de graça, eles estão recebendo gratuitamente, e todas as coisas que a gente está vendo, o filho, vai aqui, cunhado, vai lá, a patroa, vai ali, tudo. As áreas que o pessoal está passando com o GPS estão maiores do que a do próprio Código Florestal anterior, com a família participando. Isso mostra um alento. Nós temos que acreditar. Não dá para ficar nessa briga de ambientalista e ruralista, como fala o André. Nós temos que ir para cima e desafiar a legislação, mostrando, olha, quem está querendo maior do que a APP, do que está no Código, é a própria família que sabe que a nascente é importante. É isso que a gente tem que buscar quando traz um filme como esse, quando traz uma mobilização como essa. Então, para terminar, eu queria dizer para vocês, nós estamos levando em todas as assembleias esse filme, nas universidades, em todos os lugares onde a sociedade puder reagir. Eu acho que a gente não pode perder essa coisa de ser inconformado com essa situação. Não podemos aceitar uma injustiça tamanha quanto essa, uma injustiça contra a sociedade, uma injustiça contra a lei, uma injustiça contra a natureza. A gente tem que ter a tal da indignação. Lembra do filme? Indignação, não sei se eu lembro se a música era assim mesmo, mas é a indignação que tem que despertar um filme como esse. Eu agradeço, André, e agradeço muito a vocês por nos darem essa oportunidade de dizer, nós temos ainda o que dizer e a gente pode virar esse jogo, e eu acredito muito nisso. É isso aí. Deixa eu só... Esqueci, estava falando do CAR, me entusiasmei com o de Caxias. Só para as pessoas saberem. Termina agora em maio os 2 anos do prazo do CAR. Até agora, no Nordeste, 0 CAR. Então, essa coisa do CAR é muito complexa. São Paulo, o estado que está melhor com CAR. Das 300 mil propriedades, apenas 50 mil têm CAR, principalmente os usineiros, porque senão, ano que vem, não tem crédito agrícola. Dessas 50 mil propriedades, tem 20% tem 4 milhões de hectares já feito com o cadastro, na mesma proporção que a nacional, ou seja, 20% dos proprietários têm 80% das terras, né? E a gente está com um problema seríssimo, porque os pequenos fazem aquele CAR simples e não tem quem valide. Nós não temos, no Brasil inteiro, ninguém validando, nem a nomeação dos estados que já deveriam ter sido feito e passado pelo processo para validação, não aconteceu. Então, nós temos que perguntar para o pessoal que está aceitando o CAR, bom, quem está validando?
O Estado já tem a estrutura. Nós não temos no Brasil hoje o carno. Nós vamos soltar um documento agora da Observatório do Código Florestal, mostrando a situação do carno no Brasil inteiro. E só para lembrar, a briga é muito cruel. Hoje, esses ruralistas que vocês viram aqui, a Cátia Abreu, pilotando a agricultura, junto com o Marcos Montes, estão liberando 150 bilhões para o agronegócio, sendo 12 bilhões para veneno e menos de 10 para a agricultura familiar, que tem mais de 80% dos proprietários. Então, nós não estamos falando de amor à causa de ser ambientalista versus ruralista. Nós estamos falando da maior grana, mais do que educação e saúde, colocado no Brasil para o crédito agrícola nesse período que vai ser negociado agora, que o Marcos Montes pilota. Então, não tem amor à causa aqui. Aqui é o interesse de grupo econômico atrás da grana. É o pessoal que está hoje querendo, inclusive, derrubar o CAR para mais 2 anos, para poder depois ter o crédito agrícola ano que vem. Então, é uma briga desigual.